Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Ed Moraes está na área e se derrubar é pênalti, meu parceiro. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso estudo de história do Brasil e desta feita iremos abordar os governos militares. Ou seja, ao longo desta aula, iremos apresentar os principais aspectos políticos, econômicos e sociais do período compreendido entre 1964 e 1985, ou seja, o período conhecido como ditadura civil-militar brasileira, correspondendo aos governos dos 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então a gente vai fazer toda uma abordagem especial sobre os principais aspectos, os aspectos mais relevantes deste referido período histórico, aspectos estes que você precisa ficar atento, precisa estudar com bastante dedicação para conseguir gabaritar no dia da sua prova. Vamos lá então, pessoal? Vamos começar falando então do primeiro governo do período da ditadura civil-militar brasileira. Só fazendo aqui uma revisãozinha da nossa última aula, quando abordamos os aspectos concernentes aos governos democráticos brasileiros, o chamado período democrático populista de 1946 a 1964, falamos ali sobre a crise política que se instalou no Brasil durante o governo Jango, o governo João Goulart, principalmente por conta das reformas de base, que eram um conjunto arrojado de medidas que o governo pretendia implantar, promovendo reformas em amplos setores da sociedade brasileira. Reforma agrária, reforma educacional, reforma urbana, reforma tributária e reforma eleitoral. Naquele contexto, tivemos os favoráveis às reformas de base, os grupos sindicais, a União Nacional dos Estudantes, as ligas camponesas e os grupos contrários a essas propostas que eram defendidas pelo presidente Jango. Os grupos contrários eram os setores conservadores, a UDN, os empresários, setores das Forças Armadas Brasileiras. E aí a gente teve 2 episódios importantes no mês de março de 1964. Primeiro, o comício da Central do Brasil, que foi um movimento favorável ao presidente Jango. Aconteceu no Rio de Janeiro, conseguiu aglutinar cerca de 100 mil pessoas que ouviram atentamente ao discurso do presidente e a defesa veemente das reformas de base. 6 dias depois, foi a vez de um outro importante episódio da história política brasileira, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento de repúdio, de revolta, de indignação contra as medidas propostas pelo presidente Jango. E aí, no final do mês de março de 1964, tivemos a ocorrência do golpe civil-militar, que teve amplo apoio de vários setores, vários segmentos sociais brasileiros, que destituiu o presidente João Goulart do cargo da chefia do Executivo Nacional e introduziu um novo período no Brasil que a gente passou a denominar de período do regime militar. 5 presidentes da República. O primeiro deles, Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou o Brasil de 1964 até 1967. Entre as características principais do governo do nosso bom e velho presidente Castelo Branco, entre as características principais temos aqui o apoio de setores civis conservadores. É como eu me referi para você agora há pouco, meus queridos, que quando aconteceu a intervenção militar na presidência da República, vários setores, vários segmentos da sociedade brasileira festejaram.
deram vivas à chamada, na época, Revolução Democrática de 1964, que hoje nós chamamos de golpe militar de 1964. Esse golpe foi apoiado por inúmeros segmentos sociais que estavam descontentes com a política implementada pelo presidente Jango. Castelo Branco assumiu uma postura intervencionista e autoritária, já dando aí o tom de como seria o tratamento, como seria o comportamento dos governos militares. Uma das primeiras ações implementadas pelo governo de Castelo Branco foi promover uma espécie de limpeza, ou seja, todos os setores que apoiavam a política do ex-presidente João Goulart foram perseguidos, ou foram extintos, ou foram colocados na ilegalidade. Os políticos que apoiavam ao presidente João Goulart perderam seus direitos, foram caçados, tiveram seus direitos políticos cerceados, caçados naquele momento histórico. Então nós temos aí, entre as primeiras medidas, a extinção das ligas camponesas. As ligas camponesas eram um setor de apoio ao presidente João Goulart. As ligas camponesas estavam junto com o presidente Jango na defesa das reformas de base, principalmente na defesa da reforma agrária. E tem também a União Nacional dos Estudantes, que era um outro grupo que apoiava o presidente João Goulart. Essas duas instituições foram extintas ou colocadas na ilegalidade pelo governo. O governo Castelo Branco também começa a ligação do governo brasileiro com instituições estrangeiras. Olha só, a ligação com instituições estrangeiras, com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional. E no que tange à política econômica, com o objetivo de combater a inflação, o elevado nível do custo de vida do Brasil naquele momento, foi lançado um plano econômico durante o governo do presidente Castelo Branco. Esse plano econômico chamava-se PAEG, que era o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. E tivemos também a criação do SNI. O SNI é o órgão responsável pela inteligência durante o período militar. Muito bem. Aqui então nós temos as primeiras medidas tomadas pelo presidente Castelo Branco, que promoveu as primeiras cassações políticas dos seus adversários, dos adversários da implantação do regime. Outro aspecto importante que não pode faltar na sua revisão, que você tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, é estudar os atos institucionais. Foram uma série de atos, mas a gente destaca com maior relevo os 5 primeiros atos institucionais no Brasil, que vão dar suporte, que vão garantir o arcabouço jurídico da estrutura do governo militar ao longo desse período que tivemos aí o regime militar no Brasil, de 1964 até 1985. Vamos lá, começando pelo ato institucional número 1, definiu eleições indiretas para presidente da República. Assim que chegam ao poder, os militares, através do presidente Castelo Branco, vão garantindo a estrutura jurídica para a ação enquanto detentores do Executivo Federal. Primeiro ato, o ato institucional número 1, determinando eleições indiretas para o cargo de presidente da República. Posteriormente, tivemos a aprovação do AI-2. O AI-2 promoveu a extinção de todos os partidos políticos existentes até então. Todos eles foram extintos e aglutinados em 2 agremiações partidárias, que são a Arena, sigla que significa Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, sigla que quer dizer Movimento Democrático Brasileiro.
Portanto, o AI-2 extinguiu os partidos políticos no Brasil e promoveu o chamado bipartidarismo. Vamos lá? Bipartidarismo, 2 partidos políticos apenas. Um partido de sustentação ao regime militar e um partido de oposição consentida. O partido de situação era a Arena. O partido da oposição consentiva era o MDB. Muito bem. Depois tivemos o AI-3. O AI-3 definiu eleições indiretas para governadores de estado, prefeitos das capitais e cidades consideradas estratégicas. O AI-3, então, promove indiretas para governadores. Depois tivemos o AI-4. O AI-4 promoveu os princípios norteadores para a elaboração da Constituição de 1967. Vamos lá, Constituição de 1967, que é a Constituição que vigorou ao longo do período militar brasileiro. Tudo bem? Então, o AI-4 definiu os critérios que deveriam nortear a elaboração da Constituição de 1967. Essa Constituição que é do tipo semi-outorgada. Anota aí, Constituição semi-outorgada. Muito bem, vamos continuar falando do governo aí do nosso Castelo Branco. Promoveu, então, 4 atos institucionais. AI-1, indiretas para presidente da República. AI-2, bipartidarismo, Arena e MDB. AI-3, indiretas para governadores. AI-4, as condições para a elaboração da Constituição de 1967. E o AI-5, professor? O AI-5 só foi aprovado no governo seguinte. O AI-5 foi aprovado no governo do presidente Arthur da Costa e Silva. Presidente Arthur da Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 até 1969. 67 e 69 é o governo do Costa e Silva, que apresenta como características principais, anota aí no seu caderno, informação importante chegando aí, meu parceiro. Linha dura, ou seja, havia basicamente 2 alas políticas distintas entre as lideranças das Forças Armadas no Brasil, que vão assumir o comando do executivo nesse período militar. De um lado estavam os moderados, que eram a galera da Sorbonne, chamada de Sorbonne, eram egressos da Escola Superior de Guerra no Brasil, que defendiam o governo militar, mas algumas concessões políticas para os civis. E de outro lado estavam os chamados militares da linha dura. Esses aí defendiam o estabelecimento de um governo forte, centralizador, intervencionista, sem dar concessões para os civis, limitando ao máximo as concessões políticas aos civis. O nosso presidente Costa e Silva, o segundo presidente do período militar, era da linha dura. Defendia, portanto, o enrijecimento do governo militar. É da linha dura. E nesse momento nós vamos ter o fortalecimento da repressão política contra os opositores ao regime militar. Ao mesmo tempo, temos o crescimento da oposição ao regime militar no Brasil. Vários setores da sociedade descontentes com a continuidade do governo militar, porque a princípio os militares diziam que iam fazer uma breve intervenção
na política nacional, para acabar com aquela crise institucional, para acabar com aqueles problemas todos que o Brasil enfrentava de ordem política, combater a inflação e devolver o poder nas mãos dos civis. Não foi exatamente isso que aconteceu, como bem sabemos. Por isso que vários setores da sociedade começam a criticar, inclusive alguns que haviam apoiado a implantação do regime, começam a fazer oposição ao regime militar no Brasil. Então cresce os movimentos de oposição ao regime, representado aqui na figura do presidente, olha ele aqui, o presidente Costa e Silva, que é o presidente de linha dura, que vai promover um endurecimento do regime militar no Brasil. Olha a oposição política aqui, como é que estava funcionando a oposição política ao regime militar. Vendo que o regime estava prosseguindo, não é? Foi implantado em 1964 e continuava no poder, já estava no segundo governo, o segundo presidente do... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique like.